Amém, amém. Eu tenho praticamente certeza que eu tinha deixado minha Bíblia aqui. Mas ela deve estar por aí em algum cantinho. Se alguém encontrar, depois guarda para mim. E aí eu pego de volta, mas aqui vai dar para acompanhar tranquilamente. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Essa aí mesmo. Será que eu deixei lá? Acho que eu devo ter deixado lá mesmo. Tiago, capítulo 4, de 1 a 2. Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 2. Obrigado. Assim diz Tiago em sua epístola: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai querido, diante da Tua presença, diante do Senhor, nós queremos mais uma vez como igreja suplicar pela Tua iluminação nas nossas mentes nessa noite, Pai. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, que nós possamos entender e compreender as Escrituras. É o que eu peço por mim e por todos nós aqui, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, amém. Nós estamos vivendo um contexto de guerra, um momento em que talvez aí alguns meses atrás, 1 ano, 2 anos atrás, a gente não imaginaria que nós estaríamos vendo as cenas que nós estamos vendo na TV. A Rússia, a partir ali do seu líder, do Putin, Vladimir Putin, decidiu atacar a Ucrânia. Uma guerra injustificada, uma guerra que eu percebo nos analistas que estão tentando ali discernir o que está acontecendo. Faltam explicações, carecem as justificativas, mas o fato é que bombas, mísseis, homens, soldados estão ali se degladiando. As imagens são terríveis de um país destruído, de gente sofrendo, de brasileiros que residem ali não conseguindo retornar para sua pátria, gente tendo que atravessar a pé 70 quilômetros para fugir da guerra, para chegar na Polônia. Uma situação assim lamentável, triste, chocante, para quem já viu tudo o que nós vimos já na nossa história. Já passamos pela Primeira Guerra, já passamos pela Segunda Guerra, já enfrentamos a Guerra Fria, e mais uma vez estamos em guerra, pós uma pandemia global. Como se não bastasse todo o sofrimento de todo o globo por conta da pandemia, uma guerra injustificada. Esses são os dias que nós estamos vivendo, dias de guerra, e dias que mesmo que você não resida ou não viva num país que está em guerra, nós percebemos o clima bélico, o ambiente de ódio. Os irmãos sabem, devem ter ouvido notícias de gente defendendo ou insinuando a defesa do direito de existir um partido nazista. Olha que loucura, gente. O ambiente político brasileiro é um ambiente também muito raivoso, muito odioso, e se você quer atestar e perceber e entender o que é ódio, basta se acessar facebook.com e ler os comentários. Ódio, ódio e mais ódio. Violência, violência e mais violência. Esse é o mundo que nós temos vivido. É neste mundo em que nós estamos. E a pergunta que eu quero fazer ao longo dessa mensagem é a seguinte:
como nós transformamos esse mundo, como transformar esse mundo, como deixarmos de ser surpreendidos por guerras e mais guerras, violência e mais violência, ódio e mais ódio. E aí, quando a gente estuda isso, especialmente no ambiente teológico, os estudiosos, eles tendem a se dividir em duas posições. Existem duas teorias para a gente pensar a transformação do nosso mundo. Existe uma ala que vai dizer o seguinte: assim, é fácil, você quer transformar o mundo? Converta um indivíduo. Se cada indivíduo se converter, a sociedade será automaticamente transformada. Certo? Se cada vez mais pessoas se converterem, em outras palavras, se tornarem evangélicas, o mundo será um lugar melhor. Vocês sabem que é por isso que os Estados Unidos da América têm essa áurea e essa fama de que são uma nação próspera porque são, em sua maioria, protestantes. Será que o mundo está sendo transformado? E será que os Estados Unidos é um exemplo de uma potência que é para a gente um referencial do que significa uma nação transformada? Até onde me consta, existiram irmãos nossos, irmãos, entre aspas, batistas, com a Bíblia na mão, que chicoteavam em nome de Jesus seus escravos negros, na nação protestante, com a Bíblia na mão. Mas existe essa corrente que entende que quanto mais conversões individuais, mais a nação será transformada. Será? Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem uma estatística de 2010 do IBGE, que mostrava os evangélicos brasileiros em ascensão, 2010. Estamos em 2022. Eu estou louco de vontade de ver as próximas estatísticas, porque me parece que vai ter uma curva ainda maior. Será que o Brasil é uma nação transformada, porque mais e mais pessoas se converteram à fé evangélica? A pobreza diminuiu, a fome diminuiu, a miséria diminuiu, as injustiças acabaram, as desigualdades foram freadas. Será? E mais, um outro problema, assim, já que eu estou deixando claro para vocês que me parece que essa vertente é uma vertente assim meio ilusória, meio, sabe, que não funciona, que não está funcionando. Tem um outro elemento, esse negócio da pessoa se converter e não contribuir em nada para que o mundo se torne um lugar melhor, isso para mim não é conversão, isso daí para mim é alienação. Alienação. A pessoa aceitou Jesus, se converteu, começou a frequentar os nossos cultos, mas não mudou no trabalho, não mudou em casa, não contribui para a sociedade ser melhor, não contribui para nada. Só vem para o culto, levanta a mão e canta louvor. O que adianta? Será que é isso que a gente aprende com Jesus? Se converta, venha para a igreja, levante sua mão, cante louvor com a gente, escute pregação do pastor André. O resto vai acontecer naturalmente. Será? Então acho que aqui existem alguns problemas. A outra corrente diz o seguinte, que não adianta transformar o indivíduo, é preciso transformar a sociedade, as estruturas sociais. E a mudança das estruturas sociais vão dar conta de transformar os indivíduos. Essa teoria também tem os seus problemas, mas ela tem algo que eu queria só sublinhar de sabedoria popular aqui. Quem já ouviu assim a seguinte fala, né? Ah, aquele menino lá veio de uma família boa, né? Veio de uma família boa. O que está por detrás disso? Ora, o que está por detrás disso é que essa pessoa está entendendo que aquele ambiente social familiar produziu um filho, um cidadão melhor do que outro ambiente familiar que pode estar mais ou menos comprometido, dependendo aí do juízo moral que a gente fizer. Então há algum tipo de verdade. Uma sociedade com engrenagens sociais saudáveis tendem a produzir pessoas melhores.
Mas qual que é o risco aqui? O risco é não atingir a raiz do problema. Porque a raiz do problema não é social, não são somente as lógicas de morte que nós conhecemos e presenciamos, estamos assistindo na TV. A guerra que está acontecendo hoje tem uma lógica mortífera e violenta. Agora, mudar a estrutura social, mudar a política russa, simplesmente não, a gente não atinge o âmago da questão, porque o âmago da questão está no coração humano. Está no coração humano. Então a minha tese aqui com vocês nessa noite, o que eu estou querendo sustentar e defender, é talvez uma combinação dessas duas teorias. Porque se a gente mudar de maneira verdadeira o indivíduo, eu acredito que esse indivíduo vai mudar a sociedade. Afinal de contas, a engrenagem social, sociedade, não é uma abstração. Somos nós fazemos a sociedade, nós produzimos cultura, nós produzimos comportamento, somos nós. E indivíduos que passem por uma transformação, e aqui eu estou me referindo ao Evangelho, eu acredito que não é gente que se torna alienada e distante dos problemas do mundo, mas é gente que se compromete e se engaja para transformar o mundo. E é sobre isso que eu quero falar, e é sobre isso que me parece que Tiago aponta aqui. Porque ele diz assim: de onde vêm as guerras, as contendas, esse monte de encrenque de loucura que existe entre vocês? Ele responde: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Existem coisas acontecendo dentro dos nossos corações, que produzem uma sociedade horrível de se viver. O problema está dentro de nós. E mais, vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, vocês vivem assim. É o modus operandi de vocês, é a maneira de viver de vocês. Então tem uma combinação daquilo que está dentro do coração de cada um de nós, e mais o que a gente produz socialmente, culturalmente, quando a gente convive junto, a partir daquilo que a gente deixa externalizar, a partir daquilo que está dentro de nós. Como a gente transforma o mundo? Como a gente transforma o mundo? Eu quero propor aqui alguns caminhos para a gente poder transformar o mundo. O primeiro deles, meu irmão e minha irmã, precisamos constatar a natureza má do nosso coração. Precisamos constatar a natureza má do nosso coração. Isaías 64:6 diz assim: somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Trapo imundo é o que as mulheres usavam para conter o fluxo menstrual na época do profeta Isaías. É isso. Seus melhores atos de justiça são equivalentes a isso. Trapos imundos. Murchamos como folhas e como vento. As nossas iniquidades nos levam para longe. Nós temos um coração impuro. Nós temos um coração que tende à maldade. Nós temos um coração cuja melhor expressão de justiça que a gente pode ter equivale a um trapo imundo. E constatar esse fato, fazendo eco ao apóstolo Paulo, lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, é condição sine qua non, é condição indispensável, se a gente quer pensar na possibilidade de transformar o mundo. Então, se você quer contribuir com a transformação do mundo, você precisa entender de uma maneira muito definitiva e clara que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, sem exceção, sem exceção. O que isso significa na prática, para a gente começar a transformar o mundo? Significa o seguinte, que não dá para a gente se idolatrar. Ah, eu sou muito bom. Eu sou muito bom.
A igreja depende de mim. Se eu for embora da igreja, acabou. Se eu não isso, não aquilo, a minha família acaba. Se eu não no meu trabalho, acabou meu trabalho. Se eu isso, eu sou muito bom, eu sou muito... Nossa, minha mente assim é brilhante. Sabe gente que se acha? Né? O Luan falou uma expressão, não sei se está certo. Sabe aquele tipo, bichão, né? É isso aí mais ou menos lá na Bahia, né? Acertei, ó. Sabe esse tipo de gente? Não dá para você se achar se você entender o que o texto bíblico está dizendo. Não dá para você se achar a última bolacha do pacote se você entender o que o texto bíblico está dizendo. Nós não podemos nos achar mais do que nós somos. E o fato é que nós temos uma natureza comprometida. Independente daquilo que você faz. Se você é mais bonzinho, menos bonzinho, faz mais boa ação, menos boa ação, independente de qualquer coisa, a sua natureza está comprometida. Portanto, pare de se idolatrar, você vai entrar numa cilada. Eu estou falando isso com todo o amor do mundo, porque você vai entrar num caminho que vai fazer mal para a tua alma. Porque um dia você vai olhar no espelho e você vai ver quem você realmente é. E quando você descobrir o seu eu diante do espelho, a vida vai puxar o teu tapete e vai ser pura decepção. Por isso saia daqui entendendo isso hoje. Nós temos uma natureza má no nosso coração. O nosso coração é enganoso. E ponto. Mais uma implicação: pare de idolatrar pastor, pare de idolatrar bispo, pare de idolatrar apóstolo, pare com isso. Ora, se a nossa natureza humana é uma natureza decaída e comprometida, por que a gente vai ficar idolatrando um ministro religioso? É claro que a gente vai nutrir respeito, como eu creio que muitos irmãos aqui me respeitam. Agora, me idolatrar? Arreda Satanás. Arreda Satanás. Loucura. Não faça isso. Sabe? Tem gente que tem político de estimação, tem gente que tem pastor de estimação, né? Você vai falar do fulano de tal lá na TV, o cara fala, não fala mal dele não, porque eu gosto muito. Pô, não pode criticar o cara? Lógico que pode. E por falar nisso, tem um outro ponto aqui. Não idolatre políticos. Não idolatre políticos. Políticos não são mitos. Políticos não são mitos. Políticos são humanos, com a natureza comprometida. Políticos não são enviados da estratosfera por Deus para cair aqui. Você vota neles e paga a consequência do seu voto. Pare de idolatrar políticos de esquerda, de direita, de centro. Humanos, com a natureza comprometida. Você quer transformar o mundo achando que o seu político de estimação aí é o mito? Você é maluco. Você quer transformar o mundo achando que o seu político é o salvador? Maluquice, gente. Tolice. O mundo não vai ser transformado dessa maneira. Porque toda a nossa liderança estatal é constituída de humanos. Gente em carne e osso como eu e você. E se a gente não colocar eles no lugar deles, que é o lugar que nós devemos nos colocar o nosso próximo, o nosso pastor, seja lá quem for, e eles também, a gente não vai ser capaz de transformar o mundo. Então esse é o primeiro ponto, constatar a natureza má do nosso coração. Constate isso. Aceite isso que dói menos, meu irmão. Não tente achar que é diferente, porque essa é uma realidade. E se a gente não partir daqui, a gente não vai ser capaz de transformar o mundo. Segundo ponto. Ora, se a gente sabe que essa natureza é decaída, que essa natureza ela está comprometida, que esse coração humano está deteriorado, qual que é a solução que nós temos? Conversão.
O que me faz diariamente acordar e trabalhar como pastor, como ministro religioso? É acreditar que o Espírito Santo pode converter o coração humano. É acreditar que o Espírito Santo tem poder para pegar aquilo que não é e transformar num negócio melhorzinho. Que vai ser perfeito lá na eternidade, mas pelo menos melhorzinho aqui, eu tenho essa esperança. Um pouquinho melhor. É por isso que a gente se decepciona com a humanidade quando a gente vê uma guerra dessa. Você fala, gente, meu Deus. Agora, se eu creio que a conversão é um remédio, é uma solução para esse coração humano podre, de que conversão a gente está falando? De qual conversão que a gente está falando? Será que conversão significa quando a gente vem na igreja, aceita um apelo, levanta a mão e repete uma oração? Escreve a oração atrás da Bíblia lá e marca a data. Esse dia eu me converti. Pode ser, mas pode não ser também. Eu já contei essa história, eu vou contar de novo. O Guilherme, né, irmão nosso aqui da nossa comunidade, é meu amigo há muitos anos. Teve um dado momento que eu me lembro que ele foi lá na igreja Bola de Neve com a gente estava na faculdade, e a igreja era ali do lado, e a gente, às vezes, à noite, a gente pegava uma turma ali e ia para a igreja. Matava a aula para ir para a igreja. Fazendo que nem o Luan aqui, confessando meus pecados. Mas vamos lá. Aí o Guilherme foi para a igreja com a gente. O Guilherme não era evangélico, né? Era católico, estava ali junto com a gente, tocava violão, um cara muito gente fina, e ele foi para a igreja com a gente. Aí chegou naquele templo lotado, né? Muita gente, e o Guilherme estava assistindo o culto assim, usando a terminologia da nossa juventude, viajando, ele estava pensando na prova, na namorada, nas contas para pagar, no trabalho, um monte de coisa. A última coisa que ele estava pensando era no púlpito, no pastor, na mensagem, no louvor. Aí de repente chegou o momento do apelo, aí o pastor falou assim, quem quer aceitar Jesus, fica de pé. Ele só ouviu de pé, e ele levantou e ficou de pé na igreja. E quando é apelo, não levanta todo mundo, só algumas pessoas. Ele levantou. No que ele levantou, um amigo nosso que estava conosco, que estava com muita expectativa para que ele se convertesse, chegou do lado dele assim, Guilherme, que alegria, que você se converteu, que você aceitou a Jesus, eu vou ficar em pé com você aqui do seu lado. Agarrou nele e ficou lá com o Guilherme, e o Guilherme é assim, meu Deus, o que está acontecendo? É claro que as experiências não verídicas de conversão nem sempre são só assim. Mas o fato, gente, venhamos, quantos de nós aqui um dia lá com 12 anos não aceitamos a Jesus fazendo uma oração, entendemos pouco sobre a fé. E aí depois com 15, 16, 17, a ficha caiu, a gente entendeu melhor, a gente captou o que significa caminhar com Cristo. A gente foi tocado pelo Espírito de uma maneira especial. Então assim, com todo respeito, existe uma artificialidade nesse processo e nessa padronização de conversão. Não só se converte quem repete a oração igualzinha que eu estou falando. Ou sim, ou se converte. Mas não é uma regra. O que significa a conversão? Será que significa estar no hall de membros da igreja? Será que quem sai do hall de membros da igreja sai da lista de salvação do céu? Claro que não, né? Claro que não. O hall de membros existe prioritariamente para a gente poder ter quórum e definir os quórums de assembleia. Estar com seu nome escrito no hall de membros de uma igreja não é igual você ter o seu nome escrito no livro da vida. São coisas distintas, separadas, diferentes. Será que é fazer parte de uma determinada denominação? Será que é isso? Será que é ter Deus na nossa boca? Tem gente que fala assim, eu me converti, eu sou de Jesus, e todo lugar que vai é Deus, 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 Deus e Deus. Será que falar sobre Deus, dar glória a Deus, falar misericórdia,
Né? Quanto a estatística do IBGE aumentando, você vai nos lugares, aí você escuta às vezes, né, a pessoa que está te atendendo ali, misericórdia, aleluia, glória a Deus, porque todo mundo está indo para a igreja e está falando o crentez. Será que falar o crentez é definitivo para a gente entender o que significa conversão? Pois é, eu acho que não, eu acredito que não, eu creio que não. Porque segundo a Bíblia, conversão significa nascer de novo, significa nascer da água e do Espírito, significa que o nosso velho homem morre, significa metanoia, mudança de mente, significa algo tão poderoso que nos faltam palavras para elucidar o que acontece nesse mistério da salvação, quando o Espírito toca o coração de um humano. Agora eu acredito que isso existe, agora não dá para ser padronizado, não tem a ver com você ter Deus na sua boca, não tem a ver com você estar no hall de membros de uma igreja, está para além, é algo que acontece no teu coração, é o Espírito Santo tocando o teu coração, transformando a sua vida, mudando a sua mentalidade. A gente continua pecador depois que se converte? Você continua pecando? Amém? Amém, né? Tem alguém que parou de pecar? Pode levantar a mão aí, a gente já ora para Deus levar. Porque misericórdia, esse é o misericórdia que cabe, né? Claro que a gente continua pecador, claro que a gente continua pecador, claro que a gente continua no processo de santificação, é óbvio, é nítido, é empírico. A gente consegue atestar facilmente isso olhando para a nossa própria vida, as nossas dificuldades, as nossas questões. Agora, tem uma coisa que muda. Nós nos tornamos conscientes do nosso próprio mal. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente se converte, meu irmão e minha irmã, existe um mínimo, eu vou usar dizer isso, que existe um mínimo para dizer se você se converteu, se eu me converti. E a régua não está lá em cima, um mínimo. E esse mínimo me parece muito claro e muito óbvio pelas Escrituras. Como que alguém vai se converter e não vai se tornar humilde? Reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua falha, reconhecendo que tem uma natureza má. Como alguém vai se converter e não vai reconhecer os seus pecados? Como alguém vai se converter e não vai ter o mínimo? Não estou falando de ser santo, de ser perfeito, de fazer tudo certo, de ser inquestionável. Eu estou falando de humildade. Toninho, eu sou pecador, Toninho, eu sou isso. Ter a condição e a possibilidade de reconhecer que você é pecador é o mínimo, que pode mostrar e revelar que de fato o Espírito Santo tocou teu coração. Ou vamos fazer o inverso, não dá para se converter e continuar um ser arrogante, não dá para se converter e continuar um ser petulante, se achando, não dá para se converter e querer, achar que aquilo que está dentro de você é bom, não dá para isso, não dá para se converter e não reconhecer falhas, não dá para se converter e não pedir perdão, e não perdoar, não dá para se converter, isso é o mínimo, Eu não estou dizendo que você tem que fazer um projeto missionário e salvar 1 milhão de pessoas, não estou falando que você tem que entregar sua vida para ser pastor, não estou falando que você tem que fazer seminário, não estou falando que tem que ter frequência no culto, tem que vir para EBD, tem que fazer A, B, C, D e F, estou falando do mínimo. Tem que ser gerado dentro de você um pingo pelo menos de humildade. Agora, se não tiver um pingo de humildade, meu irmão e minha irmã, isso não é uma conversão. Isso não é uma conversão. Você pode ser membro de igreja, você pode estar no hall, você pode falar o crentez, você pode cantar louvor, saber hino da harpa, do cantor, de tudo de cor. Se você não tem um mínimo de humildade, me desculpa, mas isso aí não tem nada a ver com Jesus revelado aqui na Bíblia. Nada a ver.
E definitivamente, você não vai transformar o mundo. Agora, se houver conversão verdadeira, vai ter um mínimo de humildade. E é nessa humildade, é nesse mínimo que o Espírito Santo vai trabalhar. E aquele que começa a boa obra termina. Aquele que começa a boa obra no teu coração, tocando as suas feridas, mudando a tua natureza, vai continuar até o dia do nosso Senhor. E um dia teremos, conforme a Escritura nos diz, o nosso corpo glorificado. Olha que maravilha. Agora tem um mínimo para isso começar. Um mínimo, humildade. Sou um pecador. Menos. Quando esse tipo de conversão acontece, eu tenho esperança que esse mundo pode virar um lugar melhor. Quando eu olho para aquele lunático daquele Putin, eu oro a Deus e falo: Senhor, que teu Espírito toque o coração desse sujeito. Se tiver um pingo de humildade ali, de conversão verdadeira, eu creio que Deus pode fazer uma obra naquele sujeito. Eu creio nisso. Vai ter que ter um mínimo, tem que ter um mínimo de disposição, de abertura para que o Espírito possa atuar. Como transformar esse mundo? Uma vez convertido, a gente vai transformar o mundo vivendo na cultura do reino. O reino de Deus tem uma cultura, tem um modo de viver esse reino. E o que é mudar a sociedade para aqueles que se converteram, para aqueles que creem, para nós crentes aqui numa comunidade de fé? Ora, é praticar os ensinos de Jesus. Ora, é salgar a terra. Ora, é iluminar o mundo. Como que a gente faz isso? Praticando a nossa fé, praticando os ensinos do nosso mestre. Não é quando você vem só para o louvor, ouve a palavra. É principalmente quando você sai daqui. É principalmente quando você sai daqui e se relaciona. É principalmente quando você sai daqui e vive em família. É principalmente quando você sai daqui e vai trabalhar. É principalmente quando você pega seu transporte. É principalmente quando você educa seus filhos. É principalmente quando você nutre com amor o seu matrimônio. É principalmente quando você vive a vida cheia do Espírito de Deus. Viver a vida cheia do Espírito de Deus. Não é ir para o culto só. É viver. Viver. Porque aquele que constrói a casa sobre a rocha é o que ouve e pratica a palavra de Deus. Ou seja, não adianta você ser professor, mestre, doutor, pós-doutor em Bíblia, em Novo Testamento, em igreja, em nada disso. Se você não praticar o Evangelho, de nada vai adiantar e o mundo não será transformado. Não será transformado. Pensando nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, eu quero encorajar vocês como igreja. Vocês precisam, nós precisamos, me coloco nisso, com certeza, nós precisamos ser a resistência desse mundo mau. Nós precisamos como igreja assumir o nosso lugar de embaixadores de Cristo e nos colocar nesse mundo de tal modo a transformá-lo no poder do Espírito Santo. Se de fato nos convertemos, se de fato Deus está atuando em nós, nós precisamos contribuir com a cultura do reino. Isso significa o seguinte: que para Putins tem que ser muito desconfortável ser um Putin do seu lado. Tem que ser muito desconfortável. O Putin, quando chega do lado de um crente cheio do Espírito Santo, ele tem que ficar desconfortável, ele tem que ficar envergonhado. E você tem que se posicionar numa situação dessa. Os Hitlers dos nossos tempos, eles têm que ficar desconfortáveis com a presença da igreja no mundo. Desconfortáveis com a presença desses verdadeiros convertidos no mundo. Os racistas, eles têm que se sentir desconfortáveis com a nossa presença. Desconfortáveis, constrangidos, envergonhados. Quer transformar o mundo com a cultura do reino? Que diferença você faz quando você está do lado de um racista? Quando você se senta na mesa com um racista? Quando você escuta uma piada racista? Você quer transformar o mundo na força do Espírito?
quer salgar a terra e iluminar o mundo, não adianta você cantar o hino do cantor cristão. Você tem que se posicionar contra o racista que está perto de você. Tem que se posicionar contra o homofóbico que está do lado seu. Ele tem que se sentir desconfortável com a nossa presença. Os violentos têm que se sentirem desconfortáveis com a nossa presença. Porque nós não somos da cultura da violência, nós somos da cultura da paz. E quem vive a cultura da paz precisa disseminar isso, precisa praticar a paz. Isaías capítulo 9, um texto muito importante, o profeta nos apresenta Deus como príncipe da paz, o Messias como príncipe da paz. Então nós não podemos passar e viver numa cultura de violência e não fazer a diferença nessa cultura de violência. As pessoas agressivas, elas têm que se sentir desconfortáveis no nosso meio. Desconfortáveis. A última coisa que eu quero como pastor de uma igreja local é receber um visitante aqui. Receber um visitante no nosso meio. E essa pessoa, ela ser de alguma maneira, em algum grau agredida, violentada, discriminada. É a última coisa. Seria uma vergonha assim, que eu não saberia calcular. Eu não saberia calcular no meu coração. E eu tenho trabalhado, e nós estamos trabalhando, o ministério pastoral está trabalhando, o corpo diaconal está trabalhando, a liderança da igreja está trabalhando, para que essa comunidade seja uma resistência. E para que a gente consiga de maneira firme nos posicionarmos contra toda a engrenagem maléfica, diabólica desse mundo. E para que todos esses que sustentam, que alimentam o mal no mundo, possam se sentir desconfortáveis. Não à toa, quando nós soubemos, por exemplo, da questão da desapropriação da vila municipal, né? E ficamos sabendo por intermédio de irmãos nossos que ali moram, residem, que a coisa estava sendo feita de uma maneira inadequada. A igreja se posicionou. É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo. Quando a gente viu a questão da guerra, imediatamente a Bia já mandou mensagem para mim: pastor, vamos fazer um post sobre a guerra? Eu falei: claro que vamos. A Igreja Batista em Quitaúna está orando pela paz no globo. Está orando pela paz. A gente é da paz. A gente não é da guerra. As pessoas do nosso bairro, as pessoas da nossa cidade, os seus parentes que sabem que você frequenta aqui, tem que saber que você frequenta um lugar que defende a paz, que luta pela paz, cujo príncipe é príncipe da paz. Esse é o Deus que nós adoramos. Amém? Que você possa contribuir para fazer com que a cultura do reino prevaleça no nosso mundo. Como transformar o mundo? Irmão, não tem outro jeito de dizer de maneira mais clara, mais explícita. Começa com você. Você compõe uma família, uma comunidade religiosa, uma sociedade. Você, eu. Nós produzimos cultura. E eu creio, como pastor de igreja, como ministro do Evangelho, que começa com você abrindo o seu coração para Jesus entrar e reinar na sua vida, e você se convertendo. E eu quero dizer aqui de maneira muito clara e explícita: o teu coração é mau, mas existe um Deus que é bom, e quer entrar e fazer morada na sua vida e mudar a sua natureza caída, mudar a maldade que existe dentro de você, mudar as corrupções, a maldade, a malícia, a violência, o ódio, o ressentimento que está dentro de você. O Espírito Santo do Deus aqui professado quer fazer uma obra na sua vida. Abra seu coração para Ele nessa noite e se converta ao Senhor. Não estou falando para você repetir oração comigo,
Não estou falando para você levantar a mão e responder um apelo. Não estou falando para você ter seu nome escrito aqui no hall de membros da igreja. Não estou falando para você virar batista. Eu estou falando para você escancarar toda a maldade do teu coração diante do Senhor e pedir humildemente para o Senhor: entra, vem em mim, faz morada em mim e me cura desse mal. Me cura desse mal. Isso é conversão. Muda a minha mente e deixa esse mínimo, que começa com muita humildade, acontecer na sua caminhada, na sua história, na sua vida. Em seguida, se você já não está nesse estágio, se já está no estágio mais avançado nesse processo, nessa caminhada, eu quero te desafiar. Você quer transformar o mundo como eu quero? Se posicione do lado daquilo que Deus defende, não do lado do que o mundo defende. Deus defende justiça, Deus defende a paz, Deus defende a alegria, assim nos diz a palavra. Deus está do lado daqueles que são oprimidos, daqueles que são machucados, daqueles que são carentes, daqueles que são necessitados. É desse lado das guerras que nós devemos estar. É desse lado. Se posicione. Seja contra a cultura de todas as culturas. Seja a Rússia, seja a Alemanha nazista, seja os batistas racistas do sul dos Estados Unidos. Se posicione sobre qualquer cultura e venha com a cultura do reino, de paz, justiça e alegria. Eu termino com 2 perguntas. Você realmente se converteu? Você realmente se converteu? E pergunto também, qual o impacto que a sua vida tem na transformação do mundo? Qual o impacto que a tua vida tem na transformação do mundo? Gostaria que nós voltemos para as nossas casas, refletindo seriamente sobre isso. Seriamente sobre isso. Por mais pesadas, delicadas e doloridas, eu creio que o Espírito Santo quer falar algo para a gente aqui nessa noite. Quer falar algo aos nossos corações. Será que realmente nos convertemos? Qual impacto as nossas vidas têm tido na transformação desse mundo? Te convido a baixar a cabeça nesse momento. Colocar sua vida diante do Senhor. Queria te fazer uma pergunta bem simples. Essa mensagem tocou o seu coração? Queria que você levantasse a sua mão, só levantasse e abaixasse. Amém. 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 Quero orar pela sua vida, orar pela minha vida. Pai amado, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Queremos começar essa oração aqui, pós-pregação, Pai, rendidos na Tua presença, Deus. Reconhecendo as nossas falhas, o nosso pecado, o mal que habita em nós. Queremos pedir, Pai, para que o Teu Espírito Santo produza em nós humildade, metanoia, mudança de mente. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor nos leve para um caminho em que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, de verdade. Possamos contribuir, Deus, para que a nossa sociedade sofra menos. Que possamos contribuir para que hajam menos guerras no nosso mundo. Que possamos contribuir, Deus, a começar de nós, a começar em nossa casa, a começar na nossa comunidade de fé. Que possamos ser agentes do reino, Deus. Ó Deus querido, faz isso através de nós. Que nós possamos ser agentes multiplicadores dessa cultura. Para que mais pessoas possam viver segundo o Evangelho, segundo o Teu poder, esse poder que age
no âmago do coração humano mais pecador, no âmago desse coração humano mau, no âmago desse coração malicioso, no âmago desse coração que cobiça, que faz guerra, que cria lutas, violência, morte. Deus, usa-nos, Senhor, usa-nos, Pai, para a Tua glória, usa-nos, Senhor, para que o Teu reino se expanda, usa-nos, Senhor, para que mais do que intercedermos, possamos contribuir para que os Putins, os Hitlers, todos esses lunáticos, Senhor, possam entender que existe um povo na terra, cheio do Teu Espírito Santo, que trabalha pela paz. Ó Deus querido, que privilégio podermos ser o Teu povo. Nos ajuda, Pai, e não nos permite ficar simplesmente rodando 40 e mais 40 e mais 40 anos nos desertos da vida e passarmos por aí sem contribuirmos com nada. Que em nome de Jesus possamos, Deus querido, como igreja Tua, humilde, contribuir para que o Teu reino se instale na terra. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos cantar mais um louvor.